Então eu vou falar os motivos que faz a gente induzir o parto. Então o ideal é um parto espontâneo, que entre em trabalho de parto quando vocês estão em casa, de preferência em casa, né? E que a gente possa fazer aquela fase latente e o início do trabalho de parto em casa e chegar no momento oportuno para a maternidade, se o parto for na maternidade. Porém, tem situações durante o pré-natal, durante a gravidez, que faz com que a gente precise antecipar o parto. Porque senão esse risco para o bebê, há um risco maior para o bebê ou para a mãe. Então eu vou dizer, até por incidência, os mais importantes, os mais frequentes, quais são? Eu diria que o mais importante hoje seria a gestação acima de 41 semanas. Hoje existem protocolos, tanto do Ministério da Saúde, como diretrizes, que a nível institucional orientam a indicação da indução de parto com 41 semanas. Por quê? Porque se eu aguardar 42 semanas, eu estou aumentando o risco desse bebê, dessa gestação, ter uma insuficiência placentária, diminuição de líquido amniótico e aumento o risco de mecônio e aspiração de mecônio. Então isso são trabalhos do ano de 2001, mais ou menos, que mostraram que quando a gente aguarda 42 semanas e induz com 41 semanas, a incidência de cesariana é a mesma. Tá? Eu posso até ter uma incidência de cesariana maior com 42 semanas, até porque o neném vai crescer mais. Porém, o que acontece? Quando eu aguardo 42 semanas, mais bebês vão para a UTI ou vão ter índice de Apgar baixo. Ou seja, eu induzindo com 41 semanas, eu diminuo o risco para o bebê e eu não aumento a incidência de cesariana. Por isso que hoje se orienta a fazer indução com 41 semanas. Ah, mas quantas gestantes chegam a 41 semanas? De cada 100, 15 vão ultrapassar 41 semanas. Ou seja, 85% não vai ter esse problema, porque vão entrar em trabalho de parto espontâneo. Mas vai ter esses 15% que vão chegar e ultrapassar 41 semanas. Outra situação importante que a gente fica preocupado é quando a gente tem um bebê que a gente está avaliando durante o pré-natal, que o neném está crescendo muito. É um neném grande para a idade gestacional. Então, se eu tenho um neném grande para a idade gestacional, lá no percentil 90, que a gente chama, e essa gestação chegar, por exemplo, a 41 semanas, eu posso aumentar o risco de cesariana, porque o bebê é grande. Então, muitas vezes, o que se faz? Em vez de deixar nascer com 41 semanas, a gente antecipa esse parto, por exemplo, 39 semanas. Então, eu estou ganhando 2 semanas, eu estou fazendo com que esse bebê tenha de 500 a 600 gramas a menos. Isso pode fazer toda a diferença. Eu induzir um bebê com 3.500 com 39 semanas, ou esperar ele ter 4.200 com 41 semanas. Então são riscos que a gente tem que avaliar. Por isso que muitas vezes se faz nessa condição o descolamento das membranas ovulares. Isso pode ser uma situação bem interessante. Não tem aquele risco grande, você não precisa induzir hoje, você pode entrar em trabalho de parto naquela semana com mais tranquilidade e não correr o risco de aguardar 2 semanas e ele passar de 41 e ser um bebê de mais de 4 quilos. Eu não estou dizendo que neném de 4 quilos não nasce de parto normal, gente. Eu estou querendo dizer que um bebê de 4 quilos tem um risco maior de cesariana comparado com um bebê de 3.500, tá? Aí nós vamos ver outros problemas que a gente precisa induzir um parto. Por exemplo, hipertensão. Uma gestante que tem pressão alta já fora da gravidez e ela é hipertensa, continua hipertensa durante a gravidez, o ideal é que não se ultrapasse 40 semanas. Por quê? Porque os riscos vão aumentando com a hipertensão. Então, em obstetrícia, a gente coloca que a gente não deixa juntar problemas. Um problema é a gestação prosseguir depois de 40 semanas quando eu tenho hipertensão. A outra questão, além da hipertensão crônica, é a própria pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é uma hipertensão da gravidez, né, que só tem quem está grávida. E ela vem normalmente na segunda metade da gravidez, mas
a maioria depois de 30 semanas, e quando ela vem, pode ser complicado. E como se resolve esse problema da pressão? É com remédio? Não, se resolve com o parto. Só que a gente tem que ponderar a idade gestacional, o risco e o benefício. Porque o caminho da pré-eclâmpsia qual é? É a eclâmpsia, que é a convulsão, que é risco de vida. Então, das maiores causas de morte materna no mundo é a hipertensão. Então, por isso que se justifica a antecipação do parto, a indução do parto nesse sentido, quando eu tenho hipertensão arterial crônica ou pré-eclâmpsia, os dois juntos, que eu posso ter os dois juntos. Uma outra condição é quando eu tenho diabetes, principalmente aquela gestante que já tinha diabetes antes da gravidez, ou aquela que tem o diabetes gestacional e precisa usar insulina. Aquela que tem o diabetes gestacional, que eu estou controlando só com dieta e exercício, e o neném tem um tamanho normal, eu posso ultrapassar 40 semanas e parar lá com 41 como as outras gestantes. Porém, as diabéticas que usam insulina, ou que já tinham diabetes prévio à gravidez e que também vão estar usando insulina, essas eu tenho que antecipar o parto. Isso não significa que tem que fazer cesariana, tá? Antigamente, essas mulheres, na década de 90, todas iam para cesariana. Hoje não. A indução de parto evoluiu muito, tá? Isso, na verdade, até foi o motivo da minha tese de mestrado na década de 90, que é a indução de parto com misoprostol. O misoprostol, para quem não conhece, agora ele mudou o nome, porque é um outro medicamento, é o misoprostol, mas é o nome comercial é um outro, mas antigamente aqui no Brasil ele era o Citotec. Então é aquela história de bandido a mocinho. Ele era usado para o abortamento e ele foi usado de outra forma para indução de parto, salvando inúmeras vidas, tá? E diminuindo muito a incidência de cesárea no mundo e no Brasil, tá? Que mais que pode ser um motivo de indução de parto? O neném que não está indo bem, que ele tem um crescimento restrito. Então, por algum motivo, por uma placentação anormal, por uma hipertensão, por algum outro problema de circulação, essa placenta não está boa e esse neném ele não está tendo todo o potencial de desenvolvimento dele. Então, vamos supor, ele está lá crescendo, mas crescendo devagarzinho e de repente para de crescer, porque a placenta não está bem. Aí o líquido começa a diminuir. Então, antes que dê algum problema, é melhor tirar o neném. Então, uma das formas é a indução de parto, tá? Eu acho que as principais formas de indução seriam esses. Uma outra coisa que a gente precisa falar é de vantagem e desvantagem, risco e benefício. Então, como eu falei um pouquinho antes, o grande benefício para muitos é de você poder substituir a cesariana, né? Em vez de fazer a cesariana, nós vamos induzir o parto, que é uma alternativa à cesariana. Então, o ideal é que tenha uma dessas indicações, por exemplo, que eu coloquei. Tem uma outra que é importante, que é aquela mulher que rompe as membranas ovulares. Então, ela está lá com 38, 39 semanas, estourou a bolsa das águas. Na verdade, as membranas. Bolsa das águas a gente só chama quando entrou em trabalho de parto. E aí o que aconteceu? Está saindo líquido e ela não entra em trabalho de parto. Mas vou contar uma coisa para vocês. Se tiver paciência, 80% das gestantes vão entrar em trabalho de parto espontaneamente. Melhor que entre em trabalho de parto espontaneamente. Mas se não entrar, eu posso usar uma das medicações. Eu posso usar ocitocina, posso usar prostaglandina E2, eu posso usar o misoprostol. Tá? Qualquer um deles eu posso estar utilizando. Aí eu tenho que pensar em riscos e benefícios, né? Então, na hora que eu vou induzir, eu estou diminuindo a chance de cesariana. Porém, quando eu induzo, eu posso estar aumentando a chance do quê? De sofrimento fetal. Principalmente atrelado à dose do medicamento que eu estou usando. Então, se eu tiver muitas contrações, mais do que o desejado, eu aumento
o risco de sofrimento fetal. Por isso que a gente tem que ficar atento. Por isso que a gente faz uma cardiotocografia antes de iniciar a indução de parto. Porque eu preciso saber que esse neném está bem e que ele tem reserva. E durante o processo do trabalho de parto, eu também tenho que fazer o quê? Cardiotocografia durante o trabalho de parto e também, ou pelo menos, a ausculta com sonar intermitente. Se ela tem um risco maior, por exemplo, o líquido é diminuído, uma insuficiência placentária, eu tenho que ficar mais em cima do que, por exemplo, uma situação que o neném é só grande para a idade gestacional. Então eu tenho um caso que tem um risco maior, tem caso que tem um risco menor. O parto induzido, ele cria essa expectativa do tempo, isso é ruim. Então muitas vezes tem gente que quer desistir, tem um cansaço físico e emocional. Com isso também, o parto induzido ele pode ser mais doloroso durante o trabalho de parto. Ele normalmente pode doer mais do que um parto espontâneo. Um parto espontâneo, ele vem mais devagarzinho. A indução, às vezes, já vem um pouquinho mais exagerada. Não é a regra, mas pode acontecer. Se eu tenho um parto que pode doer mais, eu tenho mais risco do quê? De pedir analgesia. Então eu aumento a chance de analgesia. Então sempre que eu tenho uma intervenção, eu posso desencadear o quê? Uma reação em cascata de intervenções. Por isso que eu devo fazer o quê? Evitar. Ah, eu quero induzir porque eu não quero que nasça na segunda-feira ou no dia 1º de abril. Pelo amor de Deus, deixa nascer no dia 1º de abril espontaneamente. Não é uma escolha razoável. Eu tenho que colocar o risco e o benefício.